Olá, Manuel aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo de rotina, mostrar como fazer um vaso de barro aqui proceduralmente. E eu até separei aqui alguns concepts só para ter uma noção de quais formas eu poderia estar usando como referência aqui para fazer esse vaso. Então eu peguei aqui só para ter uma noção de qual caminho seguir. Isso acaba ajudando a gente para fazer os nossos modelos. Eu fiz aqui para visualizar, eu só criei um novo caminho, mas eu fiz dois workflows aqui, um utilizando o Node Attribute Remap e outro utilizando o Attribute Wrangle. Vou mostrar esses dois, são bem simples assim de se fazer. Vou vir aqui, esconder e... Então agora bora só começar no Geometry Layer. Para esse workflow eu vou começar com uma linha. Ele por padrão vem aqui com 2 pontos e com tamanho de 1, a gente pode aumentar e diminuir. E é isso que eu vou precisar. Para gerar o perfil da forma aqui do vaso, eu vou precisar de mais do que 2 pontos. E para isso eu vou utilizar o Resample. Esse node, só para a gente visualizar aqui, aqui nessa aba a gente tem esses pontos. Então aqui ele mostra quantos pontos a gente tem nos nossos objetos e aqui no caso nossa linha. Aqui no Resample, uma das coisas que ele faz aqui nesse node é gerar mais pontos. Aí ele utiliza o tamanho do objeto. Então se eu aumentar aqui, ele vai se manter com a mesma proporção. Então se aumentar aqui, ele vai diminuir porque a gente está aumentando a distância entre esses pontos. Então para ter mais pontos a gente teria que reduzir esse valor. Ou a gente pode trabalhar com um número fixo aqui. Então, independente do tamanho da linha aqui, ele vai permanecer com 10 pontos. Eu vou trabalhar com esse aqui só para a gente ter um controle mais manual da quantidade aqui. Eu vou deixar 20 aqui, só para a gente ter mais resolução na hora de criar. E eu vou utilizar aqui embaixo, ele tem alguns atributos que a gente pode usar na nossa construção, e vou ativar esse atributo Curve. Então aqui basicamente, se eu mostrar aqui no spreadsheet, ele gerou esse atributo para a gente, e basicamente ele armazena para cada ponto de 0 a 20 aqui como se fosse a porcentagem desse ponto aqui. Então ele vai de 0 a 1 e o que tiver entre eles aqui vai ser meio que a porcentagem desse ponto até chegar ao último ponto. E ele vai ser importante para a gente criar o nosso perfil. Eu mostrei que a gente tem 2 caminhos, é aqui nesse momento que eu vou mostrar eles. Então, um deles é a gente utilizar o Node Attribute Remap. Com ele, a gente vai fazer o seguinte: aqui a gente vai selecionar o Curve U e a gente vai utilizar o novo nome aqui, basicamente vai remapear esse valor e jogar no P, que é a posição. E com isso a gente já tem ele sendo modificado aqui. Vou só expandir aqui para a gente ter mais informação para trabalhar. Nesses pontos aqui, eu clicando diretamente, eu vou mudar para V-Spline, mesma coisa nesse aqui, e eu vou começar a criar esse perfil. E como eu mostrei aqui, vamos tentar pegar um desses aqui. Vou pegar esses aqui
tentar chegar nesse perfil aqui. Então seria algo mais nesse sentido aqui. A gente tem um perfil e a gente vai precisar rotacionar isso daqui. Então a gente vai utilizar o Revolve aqui, que ele cria a rotação para a gente. E com isso a gente consegue ter uma noção melhor. A gente já tem algo próximo do que esse daqui. Pra gente, ele estava com as normais invertidas aqui, eu só selecionei aqui. E agora ele está com um buraco em cima e embaixo. Agora eu preciso fechar essa base. A gente, antes do Revolve aqui, a gente criar um grupo só com um ponto da base. Então eu vou criar, existe o grupo by range. Aí aqui ele por padrão vem como primitivas, mas aqui eu vou mudar para pontos. E eu vou querer só o primeiro ponto, então eu vou aqui e coloco o primeiro e eu inverto. Aí com isso eu tenho só esse ponto que vai ser que eu vou precisar para fechar só a base ali. Então eu vou chamar esse grupo de base. Aí a vantagem da gente fazer nessa etapa antes do Revolve, que se a gente ver aqui, o grupo ele tem um único ponto. Quando eu rotacionando, ele propaga essa informação para os outros pontos. Então aqui a gente tem 12 pontos dentro do grupo base. Aí eu vou aplicar o polyfill. E quando a gente vem aqui, ele tem, no momento ele está fechando todas as pastas abertas aqui, então ele vai fechar em cima e embaixo. Mas aqui quando a gente clica, ele não aparece o grupo para a gente. A gente precisa promover esse grupo. Para isso a gente tem que usar um grupo promote. Eu vou pegar do grupo pontos e vou converter para edges. Aí eu vou pegar o grupo base, ele pega esses grupos aqui de fora, eu só vou e adicionar esse include only elements on the boundaries, então ele não vai pegar as edges mais próximas aqui, então a gente quer trabalhar só com essas edges aqui mesmo, e com isso eu posso selecionar aqui e vindo para cá eu vou usar o grupo base e aqui eu vou deixar como single polygon. Para criar uma edge de sustentação aqui, eu vou habilitar esse patch group e eu vou criar uma edge de sustentação nela. Então, com um poly extrude, eu vou dar um insert aqui no patch. Vou criar um outro poly extrude agora para fazer a espessura dele. Aí ele fica com aquele buraco, a gente tem que dar um output back. E para finalizar, usar um subdivide para trazer mais resolução. E com isso a gente tem o nosso vaso. Existe outra forma de fazer o perfil do vaso que é utilizando Vex. Então eu vou mostrar outro jeito de fazer, que é com o atributo Wrangle. A gente vai querer alterar a posição no eixo X e para isso a gente vai precisar de um CHRAM para criar a nossa rampa para criar o perfil. Vou chamar ele de Profile e eu preciso do curve vai ser o valor que a gente vai fazer a alteração da nossa posição. Então, nada acontece porque a gente precisa apertar esse botão aqui que ele vai criar o parâmetro para a gente. E criando ele, a gente já tem ele trabalhando aqui como a gente
colocou lá no atributo remap. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui de deixar em spine. Aí aqui eu posso criar um outro perfil. Visualizar ele aqui, eu só vou conectar. E se a gente ver aqui embaixo, a gente já tem o nosso vaso novo com um perfil diferente. Então a gente pode ter várias versões aqui do nosso vaso. É legal por costume aqui no final ou usar o output ou usar um null aqui para a gente ter como para sinalizar que aqui é o out, que aqui finaliza a modelagem. A gente pode transformar isso daqui numa ferramenta. Então, eu mostrei aqui a construção dela. E se a gente quiser transformar isso daqui numa ferramenta, a gente consegue. Então, se eu selecionar tudo isso daqui, vir aqui em Assets, New Assets from Selection. Então, tudo que está selecionado aqui, ele vai criar um Digital Assets, ou seja, vai ser uma ferramenta. Então, bora clicar aqui. Eu vou chamar ele de PlayJar. Aqui tem onde a gente pode salvar esse HDA. Aí eu selecionei uma pasta e criar. Aí ele aparece essa janela para a gente vai trabalhar basicamente nessa aba de parâmetros. O que a gente vai precisar agora é puxar os principais parâmetros. Para a gente puxar esses parâmetros, eu vou entrar. Então a gente tem que pensar o que a gente vai utilizar e a gente quer editar. Então, na nossa linha principal, a gente vai puxar o tamanho ali, a altura dele. Então aqui eu só vou clicar e arrastar. E aqui a gente pode nomear eles da melhor forma possível. Aqui eu posso chamar de esse name é o nome do atributo que ele utiliza como código. Então aqui ele sempre vai ser com letra minúscula e se tiver espaço ele já gera esse underline aqui, então não pode ter espaço vazio. E o label aqui é o que vai aparecer nos parâmetros quando a gente for editar. Eu vou salvar aqui, dar um apply, a gente vê que ele já mudou a cor. Quando se eu voltar aqui, a gente tem esse parâmetro exposto. Então a gente consegue agora editar esse jarro aqui. E agora eu só vou puxar todos os parâmetros aqui para complementar a nossa ferramenta. Esses foram os parâmetros que eu separei aqui. Vou voltar uma casa, então a gente vai ver todos eles. Então a gente tem aqui a altura, a gente tem linhas, a gente tem colunas, a gente tem aqui o perfil. Então eu posso alterar já aqui o nosso jarro. Aí eu coloquei um aqui de espessura. Aí agora é questão da gente editar esses parâmetros. A gente consegue limitar. Por exemplo, eu não quero que ele venha para cá. Eu quero que só eu consiga fazer uma leve espessura aqui. E tem com subdivisão aqui. Então a gente tem essa possibilidade. Então só vou editar a espessura. Aqui a gente consegue limitar um range. Então eu vou colocar 0.01. Quando a gente coloca esse cadeado, a gente bloqueia que ele não vá mais do que esse valor. Eu vou deixar 1 aqui. Então não quero que seja maior do que. Então se eu
deixar no mínimo aqui, ele vai ter uma espessurinha bem fininha aqui. E ele vai deixa eu ver um que vou colocar até 0,15 na verdade. Então aqui eu vou colocar 0,15. E a gente assim tem a possibilidade de dar limites para nossa ferramenta aqui, que a gente chama quebrar o modelo. A gente pode, por exemplo, não deixar, se quiser, poderíamos deixar, sei lá, valor mínimo de 0,5 na altura. Aqui eu vou deixar 2, mas eu vou deixar aberto. Então, se a pessoa quiser fazer um jarro maior que 2, ele vai conseguir. Usar um separador aqui, eu posso colocar separador aqui. Eu posso separar eles em grupos também, então posso criar um grupo aqui, chamar ele de dimensões e jogar esses aqui. Vou colocar ele aqui. Aqui ele, por padrão, ele vem como tabs. Eu vou mostrar como ele fica aqui. Eu vou aplicar. Então ele cria uma... Se eu colocar outro, ele vai jogar no lado. Então eu vou só deixar ele como simple. Aí ele só deixa nomeado ali. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros aqui. A organização que eu fiz aqui, eu coloquei uma pasta para as dimensões, outra para os detalhes, aí um separador, perfil, e eu coloquei um label aqui e só coloquei que é o nome da ferramenta. E com isso a gente tem a nossa ferramentinha aqui já funcional. A gente consegue colocar esses detalhezinhos aqui, adicionar a espessura, ter mais ou não ter subdivisão aqui. A gente pode já alterar o perfil dele aqui de modo mais dinâmico. Obviamente dá para fazer muito mais coisas. Eu fiz aqui de uma maneira relativamente simples aqui. Tem algumas coisas que podem parecer complexas, mas com o tempo a gente vai pegando as manhas, como fazer essas combinações de nodes aqui. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.